a Abadia Trapista de Nossa Senhora do Novo Mundo, no Paraná, Brasil, como em muitos outros mosteiros da nossa ordem e da família monástica no geral, nós temos o costume de fazer a nossa Léxio Divina imediatamente antes de laudes e da missa. Mesmo sabendo não ser esta uma disposição universal, porque é possível uma comunidade reservar um outro momento do dia para a Léxio Divina dos irmãos, ou ainda integrar ou não a missa com outros ofícios, tudo isto é opcional. Uma comunidade pode decidir como fazer isto de outra maneira. Uma vantagem que vejo nesta disposição é que ela transmite uma espécie de mensagem subliminar, algo mais subjetivo, de que a Léxio Divina é uma preparação para o ofício divino e que o ofício divino é uma preparação para a missa. Uma preparação silenciosa, orante, meditativa, antes de acedermos ao sacramento. Uma preparação através do contato com a palavra que é Cristo, antes de a celebrarmos no Opus Dei e de recebermos o sacramento do corpo de Cristo. Eu acho tudo isso muito importante, porque uma função da vida monástica, se entende? Uma função da vida monástica é exatamente a de formar-nos. A vida monástica não é feita de meras observâncias. Imitamos aos modelos porque queremos nos tornar iguais ao original. Não é simplesmente uma vida de condicionamentos espirituais. É uma vida de conformação a Cristo. Então começamos com coisas, entre aspas, rígidas, Léxio Divina, ofício divino, missa num nível, entre aspas, superficial, para aceder a algo mais profundo. Pessoalmente, acho isto excelente e muito pedagógico, pela mera razão de haver sido exatamente assim que Jesus viveu essas realidades na sua vida espiritual. Não quero com isto dizer que Nosso Senhor dedicasse 1 ou 2 horas diárias de leitura orante das Escrituras, antes de ir à sinagoga de manhã cedinho para rezar laudes, e depois participar da missa na paróquia mais próxima de Nazaré, a caminho da carpintaria de seu pai José. Então, como muitos bons leigos fazem ainda hoje. Por mais charmosa que seja esta possibilidade, não passa de devaneio da minha imaginação. Mas quero dizer sim, que na vida de Nosso Senhor, a Léxio, isto é, sua leitura e interpretação pessoais da Escritura, encontrava uma chave hermenêutica na liturgia, que o punha em comunhão com toda a comunidade judaica. E que este processo, ao transformar a compreensão de Jesus acerca de si mesmo, de seu próximo e de Deus, preparou o caminho para a consumação de sua vida, realizada do modo mais forte possível na Eucaristia, que prefigura e realiza o mistério de sua morte e ressurreição. Para mim, isto é o essencial. Se vocês esquecerem, se olvidarem tudo o mais que eu disser, tem que ficar com isto, né? Esta ideia de que começamos lendo a Bíblia, a liturgia interpreta para nós a Bíblia de uma forma autêntica. E isso tem que nos ensinar a cada um de nós se transformar em Eucaristia. Morrer para o pecado, para o que precisamos morrer, a fim de sermos configurados a Jesus. Com isto, afirmo desde já que, embora a reflexão que me foi pedida
fosse sobre Léxio e Eucaristia na vida monástica, para mim era impossível não incluir o ofício divino, seja porque foi assim que Jesus mesmo viveu, seja porque, no decorrer da história da espiritualidade, a liturgia sempre foi vista como uma forma de léxio divina. Na liturgia ocorrem leituras que são meditadas de modo orante e que para muitos fiéis são a única oportunidade de um contato pessoal com a palavra. Se pensamos na antiguidade, quando as pessoas não tinham uma Bíblia na sua casa para ler, o único contato com a palavra de Deus era na liturgia, na leitura da liturgia. Ou seja, léxio, ofício e missa formam uma unidade espiritual e, portanto, existencial. E o que Deus uniu, o homem não separe. E escolhi a citação de propósito, porque a nossa vocação é esponsal. Todo esse processo é para efetuar nosso casamento, nosso matrimônio com Deus, homens e mulheres. Então, isso também considero importante. Sem qualquer sombra de dúvida, o desejo mais profundo do coração de Jesus era o de encarnar a palavra do Pai, o de transformá-la em realidade da maneira mais plena, mais bela, mais santa possível, por estar absolutamente convicto que esta é a vocação e a salvação de cada ser humano. Ele, que antes de encarnar-se, vivia no seio do Pai, ensino patris, como nos diz São João. Jesus queria encarnar a palavra por causa dessa convicção, e a nossa vocação monástica é dar testemunho desta convicção. Temos que dizer para as pessoas e para os candidatos e para os jovens que encarnar a palavra é a coisa mais bela, mais feliz, mais santa do universo. Se não temos essa convicção, nossos mosteiros vão ficar vazios. Jesus tinha este grande desejo por estar convicto de que só assim cada ser humano poderia descobrir sua identidade mais profunda, a identidade mais profunda de cada irmão e irmã, e conhecer realmente quem Deus é. E Jesus sabia que só este processo de autoconhecimento e de teoconhecimento poderia comunicar às pessoas o perdão e o amor incondicionais de Deus, e que são a essência mesma da encarnação e da salvação que vem de Cristo. Se ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo, ignorar o efeito do que Cristo faz nas nossas vidas, que é perdoar-nos, salvar-nos, também vai representar ignorância supina das Sagradas Escrituras. Há um movimento dos dois lados e temos que encarnar isso. Como Jesus fazia léxio? Como ele lia pessoalmente a palavra de Deus? Fisicamente falando, certamente ele lia como seus contemporâneos a liam. Os que dispunham de meios de ter um rolo de algum livro da Bíblia, debruçavam-se sobre ela e liam-na concomitantemente com o Talmud, a Mishnah, outros livros oriundos da tradição oral judaica. É assim que um judeu piedoso faz léxio ainda hoje, olhando para a palavra e para a tradição. Mas não é esta leitura física a mais importante, mas a leitura espiritual que Jesus fazia da Bíblia. Como já disse, a encarnação é a revelação por excelência da léxio divina de Jesus. A leitura que Jesus fazia da Bíblia era a descoberta da sua identidade e da sua vocação em cada página do Antigo Testamento, que a esta altura ainda era o único testamento. Jesus estava ocupado escrevendo o Novo.
Os evangelhos estão cheios de passagem do tipo: isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito. Ou, como está escrito no profeta Isaías, Jeremias, Miqueias. Tudo isto indica a intencionalidade de Jesus viver o que a Bíblia anunciara, de pôr em prática, de cumprir o que estava lendo. Só lemos a Bíblia para vivê-la. Não lemos a Bíblia como um livro de química, de engenharia. Lemos o livro da Bíblia porque queremos fazer da nossa vida uma manifestação do livro da Bíblia. Nossa vida é a última página da Sagrada Escritura que tem que ser incluída. Mas a léxio de Jesus não se limitava ao cumprimento do que fora predito pelo Antigo Testamento. Não. Sua leitura, amorosa, atenta, desejosa, inseria-o numa nova liberdade, para dentro do coração do Pai, ensinando-o a pensar e amar o que seu Pai Celestial pensava e amava. Ao ler a Bíblia, Jesus aprendia a pensar com e como a Bíblia, e a fazer das palavras sagradas o seu modo natural de exprimir-se. Se isso é verdade de São Bernardo, que escreve parágrafos inteiros sobre o Cântico dos Cânticos, que são só citações das Escrituras, como que isso não seria verdade para Jesus? Era assim que Jesus se via capaz de encarnar a palavra, não apenas cumprindo-a, mas também rompendo com ela. Isso é muito importante. Fidelidade à tradição envolve continuidade e ruptura. Nossa vida é assim, continuidade com o passado, mas o presente é sempre novo. A Bíblia não fala nada da internet. O que fazer? Então isto significa que a internet está fora da salvação, está fora da vida espiritual. Por isso tem que haver continuidade e ruptura. É este processo que vemos descrito no capítulo 5 de São Mateus. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus aplica este raciocínio não a um ou outro de seus ensinamentos, mas a todo o seu sermão neste capítulo. Como novo Moisés, ele vai além daquilo que Moisés ensinava. Jesus era novo porque realmente não existia o que ele ensinava antes dele. E sua ruptura não é sinal de discordância, mas de um amor maior. Todas as exigências de Jesus neste capítulo caminham não na direção de um laxismo, mas de um compromisso mais encarnado com a palavra de Deus. Compromisso que ele ensinava por já o haver assumido pessoalmente. A ruptura da qual estou falando é uma ruptura motivada por amor, por um amor maior. Quero fazer ainda mais. Quero imitar a Jesus ainda mais. É a única motivação que é sempre santa. Amor genuíno é sempre divino e sempre plenamente humanizante. Estes ensinamentos de Jesus no capítulo 5 de São Mateus não estavam escritos na lei, estavam escritos apenas no seu coração. Mas eles não contradizem em nada a lei de Deus. Antes, apontam na direção da sua plenitude. E ele chega a afirmar diversas vezes que quem não estiver disposto a cumprir esta plenitude como ele, não pode ter parte com ele. Para citar só mais um exemplo, ao falar do mistério do matrimônio aos fariseus, Jesus aplica o mesmo raciocínio.
É por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitia que se desse carta de repúdio. Mas no começo não foi sempre assim. Como Jesus sabia disto? Ele, que nem sequer 50 anos tinha, poderia ter visto Moisés? Ou sabido a opinião pessoal de Moisés a este respeito? O que Jesus sabia era o que ele amava. Amor ipse notitia est, já vai ensinar São Gregório Magno. Amor é conhecimento. E amor é a primeira, antes é a única condição para se fazer esse tipo de léxio jesuína. Aprender a pensar como Jesus pensava. Formar uma cultura bíblica, litúrgica, de léxio. É o que nós precisamos passar para os nossos jovens. É assim como nós mesmos precisamos ser formados. E é exatamente esta a principal lição que devemos tirar do modo de Jesus fazer sua léxio. Nós também, se quisermos aprender a ser verdadeiros discípulos de Jesus, monges e monjas que seguem fielmente as suas pegadas, temos que cultivar semelhante tipo de amor. Este amor nasce, cresce e se reproduz certamente através do contato assíduo com a palavra de Deus. Este tipo de amor que surge do contato íntimo, pessoal, em nossos tempos de ócio com a palavra de Deus, certamente é fundamental em nossa vocação. Mas ainda, trata-se de uma daquelas signature activities, atividades distintivas, que Padre Michael Casey estimula que cultivemos em seus escritos, se queremos ver nossas comunidades florescerem em número e santidade. Mas tal contato não basta. O amor que devemos nutrir pela palavra, a fim de a encarnarmos plenamente, deve nos levar para além da mera palavra, comprometendo-nos com Deus muito além do mínimo necessário. Isso é um problema na formação, ou mesmo para nós. Nós ocidentais achamos que se cumprimos o mínimo estabelecido, estamos dentro da lei. Isso é catastrófico, porque o amor de Deus não é uma lei, não está num código. O amor de Deus pede tudo, e tudo é tudo. Não, se deixamos algo fora do tudo, ficamos com nada. Se não dou 100% da minha vida, se não vivo uma vida de coerência integral, não estou falando isto ex cátedra, como se eu fosse um anjo, embora tenha o nome. Mas temos que superar estas nossas tendências do pecado, tendendo a uma maior integridade, a fim de realmente irmos além do mínimo necessário. Dar tudo não é contentar-se com o mínimo. Estão de fato entendendo tudo que eu estou falando? O amor que Jesus tinha pela palavra não se limitava ao desejo de cumpri-la funcionalmente. Isto poderia ter feito de Jesus um mero bom fariseu, legalista, nada mais. Mas estendia-se ao desejo de dar integralmente a sua vida por amor e de comunicar este amor e salvação a todos, conferindo a todos seu perdão e sua santidade. Jesus queria sempre dar o que ele tinha: salvação, amor e perdão. Se esse não é o centro da nossa vida, é bom que se torne o centro da nossa vida, porque é o que Jesus revelava. O amor que Jesus nutria e cultivava na sua léxio divina sempre exigia dele
que caminhasse a segunda milha, que se desfizesse também do manto, que oferecesse a outra face. E foi isto que Jesus fez ao abraçar a palavra radicalmente e dedicar-se exclusivamente a ela. Foi isto que motivou Jesus a abraçar radicalmente a palavra e a dedicar-se exclusivamente a ela, que o fez tudo deixar para dar-se totalmente a ela, e que em última instância deu-lhe a força necessária para doar a sua vida eucaristicamente, morrendo por amor de Deus e do próximo. Na espiritualidade cristã, amor e sacrifício caminham juntas. Se não aprendemos a amar além do sacrifício do nosso ego, nunca vamos entender o amor da Eucaristia, que é um amor que vai muito além do mínimo necessário. Sem tal desejo de amar radicalmente a palavra, e o desejo de amar já é amor, segundo Santo Agostinho, ou seja, posso não viver isso perfeitamente hoje, mas tenho que ter o desejo. Se tenho o desejo, já tenho algo da sua plena realização. Sem tal desejo, é difícil ser fiel à palavra. Sem um desejo de entregarmos totalmente nossa vida nas nossas comunidades específicas, não na comunidade do outro. Aquele outro mosteiro é muito bom. Então, eu tive o azar de entrar para o pior mosteiro da nossa ordem. Como que eu fui escolher este mosteiro? Tantas opções, em Surco, em Abeca, na Simbra. E fui escolher o pior. Então, sem um desejo de entregar totalmente a nossa vida no meu mosteiro, na nossa comunidade específica, por meio de nossas vocações, mesmo quando o sentido desta entrega não é totalmente claro, quando passamos por uma crise, sem tal entrega total, não é possível perseverar até a morte no mosteiro. Este amor comprometido com a palavra de Deus deve se encontrar no centro de toda a vocação cristã, inclusive da nossa vocação monástica. Cumprimos a palavra de Deus em nossas vidas, cumprindo aquela palavra única, pessoal, insubstituível, que Deus Pai dirigiu a cada um de nós ao chamar-nos para o mosteiro. Nossa vocação é uma palavra nova que não existia. A nossa vocação é insubstituível. Se eu não viver aquilo para o qual Jesus me chamou, ninguém vai viver. A nossa vocação é uma palavra. Deus criou uma nova palavra, inefável, como a pedrinha branca com o nosso nome gravado do Apocalipse, ao criar a nossa vocação e a nos chamar pelo nome para segui-lo. E esta palavra única, que nos insere na palavra de Deus, só pode ser cumprida se nos doarmos totalmente, até a morte, a nossa vocação em nossas comunidades. Repito, quem não dá 100%, não dá nada. É esse esforço a ser superado na nossa conversácio. Somos pecadores? Somos pecadores. Tem que ter esse esforço de coerência total. Se nos comprometermos a seguir Jesus nos claustros de nossas comunidades, com os irmãos que Deus escolheu para nós, nas circunstâncias concretas de nossos países e lugares que nos encontramos, só assim vamos viver esta palavra. É este o convite que a Lectio Divina sempre nos faz, o de encarnarmos a palavra em nossa vida, em nosso hoje. É assim que devemos ler a palavra de Deus. Mas o contato de Jesus e também o nosso com a palavra não se limita à leitura pessoal que fazemos na Lectio. A Lectio certamente é insubstituível,
pois possibilita uma leitura subjetiva da palavra de Deus, permitindo que eu me identifique como sendo o sujeito da página sagrada. Isso é muito importante. Fazer do livro da Bíblia o livro da minha vida. Eu colocar-me no lugar de Jesus, dos santos, dos pecadores e ler a mensagem da Bíblia nesta perspectiva. Tudo isto é preciosíssimo. Grande parte da tradição patrística faz abundante uso deste tipo de abordagem, mas isto também não basta. E é aqui que entra em cena a liturgia, o Opus Dei, o trabalho divino. Sabemos que na antiguidade, a leitura pública da palavra de Deus era, para a maioria dos leigos, e para muitos monges também, ouvimos ontem na palestra do padre José Luiz, a única possibilidade de contato com a palavra. Na liturgia, a palavra também é lida de modo orante, relativamente lento, pausado, e temos a oportunidade de meditá-la e dela tirar uma lição para a nossa vida. Tudo isto é sem dúvida verdadeiro e importante. Mas tem algo a mais. A liturgia nos apresenta uma leitura oficial e autoritativamente interpretada da palavra de Deus. Isso é fundamental. A liturgia nos ensina a ler a Bíblia. A liturgia nos transmite a maneira como a tradição e o magistério interpretam aquela palavra. Isto não tira nada da minha leitura subjetiva e pessoal, só complementa, só enriquece. Se olharmos para o breviário ou o lecionário, veremos que há passagens bíblicas que só são lidas em certas épocas do ano litúrgico, associadas explicitamente a momentos pontuais dos mistérios da vida de Cristo e dos santos. Só para dar um exemplo. Dia 12 de outubro, no Brasil, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O evangelho do dia são as bodas de Caná. As bodas de Caná só são lidas na liturgia, além do dia 12 de outubro, no início do ministério público de Jesus, porque é o primeiro milagre de Cristo. Então, a liturgia só lê as bodas de Caná ou no início do ano litúrgico, para fazer uma conexão entre o ciclo anual e o ciclo da vida de Cristo, ou para falar de Nossa Senhora. Então, é uma interpretação da igreja. E isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, porque era isto o que Jesus mesmo vivia e que a liturgia está nos mostrando. A liturgia e os sacramentos nos trazem a vida do Cristo encarnado para o nosso presente. Essa é a bênção dos sacramentos e da liturgia. Tornam Cristo presente e vivo na nossa atualidade. Eu não tenho 2000 anos de idade, acho que isso é patente. Então, a liturgia possibilita que eu conheça o Cristo encarnado. Quando Jesus ia à sinagoga e ouvia a palavra de Deus, ele a entendia como estando-se cumprindo em sua vida pessoal. É assim, por exemplo, que ele inicia seu ministério público. Ele abre o rolo do profeta Isaías, proclama a leitura e depois afirma solenemente: hoje se cumpriu essa passagem que acabastes de escutar. Certamente, aquela não era a primeira vez que Jesus se deparara com aquele texto. Jesus já devia ter feito léxio desse texto muitas vezes. Mas foi num contexto litúrgico, numa celebração em dia de sábado, na liturgia,
que Jesus anunciou o seu cumprimento. E mais importante ainda, Jesus fará questão de morrer no dia de Páscoa, não em qualquer dia, no dia de Páscoa, encarnando de modo mais forte e absoluto possível que a palavra de Deus é a sua vida, temporal e eterna. Não foi coincidência, nos mistérios de Deus, ele desejou celebrar aquela Páscoa com toda a sua vida. Ou seja, tudo isto é importante porque Jesus tinha consciência de que a liturgia oferecia diretrizes, antes oferecia uma direção para a vivência de sua vocação. E acabo de mencionar o contexto ontológico litúrgico do início e do fim da vocação de Jesus, início do ministério público, Páscoa. E em segundo lugar, tudo isto é importante porque impede que a leitura que fazemos de nossa vida à luz da Léxio contradiga uma interpretação reconhecida pela Igreja como revelada. Ou seja, a liturgia, ao interpretar a Bíblia, impede que a minha interpretação pessoal seja herética. Isso é muito importante. Ou seja, a leitura que eu faço de uma passagem bíblica para a minha vida não pode ser contrária àquilo que a Igreja reconhece como ortodoxo. Concretamente falando, nunca posso concluir, a partir da Léxio, que Deus não me chama a seguir seu Filho, a doar-me totalmente a Ele, a transformar toda a minha vida numa hóstia viva, num sacrifício racional, logikelatria, o culto racional de Romanos 12 a Deus. E, finalmente, o ciclo litúrgico em si é uma leitura da Bíblia à luz dos eventos da vida de Cristo, que é o que devemos aprender a fazer com nossa vocação pessoal. Isso também é muito importante. A essência do ciclo litúrgico é ler o nascimento, o ministério, a morte de Jesus em chave da revelação. Temos que fazer isso conosco também. Daí se depreende que a liturgia nos ensina a fazer Léxio. E ela nos ensina exatamente por fazer Léxio conosco. Certamente, ela não é a única mestra nesta arte, mas certamente merece um dos primeiros lugares. Liturgia vem mais para cima. Esta dupla leitura da Bíblia, rezada, amada na intimidade de nossa Léxio e encarnada, assumida de modo comprometido ao celebrarmos-la em comunidade, é certamente a maneira monástica de evangelizarmos o mundo. É isto que a Igreja espera de nós, que sejamos homens e mulheres da palavra e cujas vidas adquiram sentido e coerência através da celebração litúrgica. Ao celebrarmos a liturgia, devemos aprender a viver e morrer como Jesus. Só isso. E é só disto que o mundo tem necessidade, de tais imitadores de Jesus. Nossa vocação não serve para mais nada, só aprender a viver e morrer como Jesus. Porém, ao participar da liturgia, Jesus se dava conta também do que precisava ser cumprido na sua vida. A liturgia lhe dava uma visão rumo a um futuro escatológico. No caso dele, ao perceber as necessidades do povo de Deus, suas sedes, suas incoerências, ele se dava conta do que precisava de conversão na vida deles. Jesus não tem pecado, então ele não pode ler a Bíblia e concluir que ele estava errado e que precisava deste tipo de conversão. Não é? Nós sim, ele não, mas ele pensava em nós ao ler a Bíblia. No nosso caso pessoal,
de pobres filhos de Eva, também nos damos conta do que precisa ainda ser cumprido, mas em nossa vida em primeiro lugar, e em segundo lugar, na vida de nossas comunidades. A liturgia, com sua santidade oriunda dos sacramentos e dos sacramentais, com a beleza de sua execução, inclusive artística e estética, deve servir para levantar os nossos corações, sursum corda, e as nossas mentes para além dos confins intelectuais. Ela deve ser uma experiência totalizante que envolve todos os nossos sentidos, a beleza da igreja, a doçura dos cantos, o odor das flores e do incenso, etc. Tem que ser uma experiência espiritual global. Tudo isto deve nos chamar a um exame de consciência, onde nos perguntamos se, de fato, estou vivendo o que leio e rezo na minha Léxio. A liturgia nos convida a um exame de consciência. Eu estou vivendo o que a Bíblia revela, estou vivendo como Jesus vivia. Ao escutar a Escritura, lida e celebrada em comunidade, ela adquire uma moldura mais rica do que a minha Léxio me proporciona, pois na liturgia consigo ver, tocar e ouvir aqueles irmãos e irmãs que devem ser os destinatários das boas disposições que tomei na minha Léxio. A liturgia me puxa a orelha também quando não estou vivendo coerentemente o que a Léxio me ensina. Oxalá que nos sintamos constrangidos ao rezarmos o Pai Nosso e nos lembrarmos que ainda não perdoamos um irmão ou irmã com o qual brigamos hoje, né? Discutir com um irmão no meio do dia, quando vou rezar a missa, tem que doer o coração. É meu irmão, pode ter o pecado que for, tenho que perdoá-lo. Se Jesus o perdoa, devo perdoá-lo. Ou pelo menos, oxalá nos sintamos um pouco envergonhados ao ouvirmos Jesus falando ao jovem rico: vai e vende todos os seus bens e dá aos pobres, e lembrarmos-nos da quantidade de coisas desnecessárias que acumulamos em nossas celas, com ou sem permissão dos nossos superiores. Ou seja, há um equilíbrio, há uma continuidade entre a Bíblia e a liturgia. Se formos fiéis à nossa vocação, lendo assiduamente a palavra de Deus em nossas celas, celebrando-a festivamente em nossas liturgias, o mais provável é que venhamos a experimentar uma porção daquilo que ocorreu com Jesus. Ver-nos-emos inseridos num processo de continuidade e de ruptura, como falei agora há pouco. Como eu dizia no início acerca da Léxio de Jesus, que estava em continuidade com a tradição do seu tempo, ao mesmo tempo que a rompia. Ou, para usar um termo mais contemporâneo, nos veremos inseridos numa crise. Uma crise é um mistério de continuidade e ruptura. Eu entendi a minha vida desta maneira. Hoje, esta compreensão não basta mais. Me sinto quebrado, rompido. É fundamental numa vocação. Crise não é sinal de falta de vocação. É o selo da confirmação de Deus. Para haver continuidade, tem que ter ruptura, tem que ter crise. A vivência fiel e repetida da palavra de Deus, de um Deus que é amor, só pode nos inserir num processo de cura e salvação. E neste processo, todas as nossas feridas, mais especificamente, aquelas feridas que precisam ser curadas pelo mistério pascal de Jesus, aquelas feridas que são as feridas de Cristo em mim virão à tona. Cristo não tem pecado para ter feridas pessoais. As feridas de Cristo são as que ele assumiu por amor de nós, são as nossas feridas. As nossas são consequências do pecado. As de Cristo são consequências do amor. E a nossa vocação é assumir
essa ferida nessa perspectiva. E isto é maravilhoso, por mais doloroso que seja. Ninguém gosta de crise, mas crise é sinal da bênção de Deus. E deve ser assim, porque foi assim que foi a própria paixão de Cristo, maravilhosa e dolorosa. Nossas missas são belíssimas, a parte estética, litúrgica, mas estamos celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Estamos celebrando um Cristo esbofeteado, maltratado. Não tem como dissociar ambas as coisas, sofrimento e ressurreição. Somente a descoberta realista de nossa condição pecadora pode formar o verdadeiro alicerce de uma participação mais fecunda na Léxio, na liturgia e, como já veremos, sobretudo na Eucaristia. Uma tal crise é fundamental para lermos melhor a Bíblia, celebrarmos melhor a liturgia, encarnarmos melhor a Eucaristia. Somente o contato com as nossas feridas, num ambiente de abertura e de amor, de humildade e de perdão, pode permitir um autoconhecimento santificador e possibilitar uma vida comunitária baseada na palavra e na Eucaristia. Só uma dor muito profunda, que não encontra resposta em nada de humano e de criado, incluindo aqui as nossas léxios bem feitas e nossos ofícios bem celebrados, pode nos ferir e nos abrir para aquela novidade, aquela transfiguração, aquela conversão que Jesus quer nos dar. Isso é importantíssimo. Uma crise nos coloca diante de um absurdo e por isso a tentação é desistir. Não consigo entender. Agora, o mistério pascal é o absurdo por excelência. Ninguém entende a Eucaristia. Eu tenho fé. Credo ut intelligam. Creio para entender. Primeiro eu creio, depois vou entender. Não se inverte o processo. Uma crise também é assim. O contato, só uma tal crise pode nos unir realmente a Jesus e fazer de nós Eucaristia. O contato com as feridas oriundas de nossas crises é vital não apenas para nós, mas para as nossas comunidades, pois nascemos todos das feridas do ressuscitado, destas feridas que descobrimos ao buscarmos encarnar a palavra de Deus na Léxio, na liturgia, na missa. Uma comunidade onde os membros não se reconhecem chagados, feridos, pecadores, nunca conseguirá abrir-se à plenitude da revelação que a palavra de Cristo quer nos conduzir. Mosteiro não é escola de perfeição. É uma escola para pessoas pecadoras, uma escola do serviço do Senhor para gente doente, para pessoas enfermas, limitadas. Qualquer pecado. Daí se depreende que, sem um amor real, encarnado aos próximos feridos, mas amáveis de nossas comunidades, não é possível fazer verdadeira léxio, celebrar verdadeiro ofício divino, nem muito menos participar da Eucaristia como convém. E foi assim, nesse dinamismo de leitura, liturgia e transformação, que a encarnação da palavra de Deus atingiu eventualmente o seu cume na vida de Jesus. Após passar uma vida toda meditando e rezando a palavra na sua léxio divina pessoal, após passar a vida toda interpretando a sua existência, a sua missão, a sua vocação, a sua razão de ser, à luz da liturgia, Jesus ainda tinha sede. Jesus ainda queria amar mais, andar mais uma segunda milha, oferecer algo mais, dar-se mais totalmente. Jesus ainda queria cumprir muitas passagens não escritas das Escrituras.
E foi assim que ele se viu inserido no mistério da sua paixão. Gosto muito do fato que a palavra paixão, em português, espanhol e na maioria das línguas latinas ao menos, preserva este duplo significado de sofrimento e enamoramento. Pois, de fato, quem está apaixonado está sofrendo de amor. E certamente Jesus era um grande apaixonado por Deus e sua palavra, ou seja, um grande contemplativo. Oxalá o sejamos também nós, mesmo se um pouquinho a menos do que ele. Pois bem, foi este amor apaixonado pela palavra, com a qual ele se encontrava total e radicalmente comprometido, que o levou à morte. E ao se deparar com esta triste realidade, a da rejeição total da salvação por parte dos pecadores, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, Jesus não voltou atrás. Antes, deu um passo adiante, instituiu a Eucaristia. O que é a Eucaristia para Jesus? Certamente a resposta a esta pergunta ultrapassa as minhas limitadas capacidades de reflexão. Mas algo que para mim é muito claro é que a Eucaristia é o ápice do amor de Jesus, o ápice da encarnação da Palavra de Deus. E, portanto, a meta por excelência de nossa léxio e de nossa liturgia. Para Jesus não bastava ter assumido a nossa carne, ele queria disponibilizar esta carne, com todo o seu poder salvífico e redentor a todos nós. Jesus instituiu a Eucaristia como cumprimento da palavra de Deus e de todas as promessas da antiga aliança, de amar o povo de Deus até o fim, para além da morte, salvando-o e perdoando-o de todos os seus pecados. Se vivemos uma crise, é para entender isto. E isto não se entende com a cabeça, se entende com o coração. É algo experiencial, vivido. Jesus institui a Eucaristia como sua léxio mais bem feita, como sua liturgia mais solene. E Jesus não institui a Eucaristia para si, mas para nós, propter nostram salutem, para a nossa salvação. A Páscoa celebrada por Jesus ao instituir a Eucaristia seguiu o mesmo padrão de sua léxio e de sua liturgia, manifestando continuidade e ruptura. Jesus reúne os discípulos ao redor da mesa, lê passagens bíblicas, rompe o pão. Tudo isto o povo judeu fazia também. Mas em seu elan de amor, é Jesus quem lava os pés. Já no meio da refeição, um gesto inútil, deslocado, para enfatizar a centralidade da mensagem de serviço e humildade que ele estava comunicando. É ele quem se dá a comer e beber, não tem cordeiro pascal na última ceia. Do modo mais realista e cru possível. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Em grego, os verbos são muito fortes. Rotrogon mutensarca, quem mastiga, quem devora, você escuta o barulho dos ossos de Jesus, né? Quem sorve o meu sangue, né? Quem bebe como se fosse um licor, como uma bebida, é muito encarnado, com o risco de escandalizar os seus ouvintes. E ele diz explicitamente: fazei isto em memória de mim. Isto o quê? Isto tudo. Esta originalidade em celebrar o rito, onde o amor e o compromisso pessoais intensos é o que conta. Esta leitura da palavra de Deus que só admite a vivência radical encarnada como única interpretação autoritativa. Esta celebração festiva da liturgia que manifestava a identidade da comunidade, sua necessidade radical de salvação e de perdão e de amor. Também nós somos chamados a tomar parte nesta celebração eucarística. Tomai todos e comei. Como?
através de nossa vocação, em especial através de nossos votos. Tomai minha palavra e comei-a, tomai minha oração e comei-a, tomai minha entrega e comei-a, tomai os meus votos e comei-os. Para Jesus, era esta a única maneira de verdadeiramente cumprirmos a palavra de Deus e vivermos a missa. Jesus sempre quis reduzir ao máximo esta distância entre a palavra e sua encarnação total na vida prática. Poderíamos dizer, em linguagem teológica atual, entre a palavra e o sacramento. Assim como a Eucaristia é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nossa vida sob votos também é chamada a ser uma contínua memória Dei, um fazer isto em memória de mim, uma representificação do mistério pascal do Senhor. A fidelidade à nossa vida monástica, à nossa vida de léxio e ao ofício, através de nossos votos, nos inserem no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus e nos transformam assim em Eucaristia. Os nossos sofrimentos vocacionais, vividos com fidelidade, nos transformam em Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Esta é a única vocação da Igreja. Cada um de nós aqui presentes é chamado a dar completamente as nossas vidas como alimento para a vida de nossas comunidades e do mundo. Então, se perseverarmos praticando os instrumentos das boas obras, entre os quais léxio e liturgia são explicitamente mencionados, com perseverança na oficina que é o claustro do mosteiro, então sentiremos que estamos sendo transformados numa realidade toda santa, que não é deste mundo, incompatível com a vida do homem velho que vínhamos levando. Que os paradigmas antigos de nossa existência estão caindo, que os novos ainda não apareceram, e que eu não sei para onde ir ou o que fazer, uma crise. Se este é o seu caso, alegrai-vos. É para isto que fazemos léxio, que celebramos o Opus Dei, isto é, a obra de Deus em nós e a Eucaristia. Só um tal processo, uma tal crise, podem me abrir verdadeiramente, em primeiro lugar, a quem eu sou verdadeiramente, meu verdadeiro eu, como diz Merton, a minha real vocação no seio da Igreja, a quem meu próximo é verdadeiramente e a quem é realmente este Deus que encontro diariamente na léxio, no ofício e na Eucaristia. Só uma tal pedagogia espiritual pode nos fazer viver uma desestruturação de nosso homem velho para sermos reestruturados como homens novos, homens e mulheres bíblicos e eucarísticos. Do contrário, estaríamos nos contentando a uma vivência profana da léxio, da liturgia e da missa. Só assim podemos ser conduzidos à essência do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a fonte de todos os sacramentos, da léxio, do ofício divino e de todas as vocações na Igreja. A Eucaristia é o modelo por excelência do que deve ser uma vocação cristã e monástica. E só este processo de profunda conversão e transformação pela palavra e pela Eucaristia pode fazer de uma comunidade uma testemunha autêntica do ressuscitado. A Eucaristia nos aponta qual será o nosso destino se formos verdadeiramente fiéis a Jesus. Um destino de sofrimento, morte e ressurreição. Uma crise não deveria ser uma surpresa nesse contexto. A Eucaristia nos ensina que as mortes que Deus pede de nossa vida e que são a essência mesma de nossa conversatio, de nossa conversão cotidiana, não são a última palavra, mas que elas estão inseridas num contexto mais amplo, de felicidade comunitária, eclesial, universal e pessoal. Portanto, pouco importa se fazemos nossa léxio antes ou depois da missa, e se esta se encontra integrada ou não com algum ofício. O que importa é que, quer leiamos, quer rezemos,
Quer comunguemos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo em memória de mim, isto é, de Cristo. Só assim viveremos plenamente nossa vocação de sermos encarnações vivas da palavra de Deus no mundo de hoje, testemunhas de seu amor e de seu perdão incondicionais a todos. Afinal de contas, é esta a essência da Léxio, do ofício, da Eucaristia e de nossa vida monástica.